Doutor João Kleber, disfunção erétil. O que é disfunção erétil? Como é que ela pode ser considerada, ou como é que pode ser considerado para a pessoa que ela está passando por uma disfunção erétil? Então, a disfunção erétil, qual é o conceito? Função é a função de um órgão. Então, por exemplo, se o rim tem uma disfunção, ele está parando de funcionar. Talvez o paciente tenha que ir para hemodiálise. Se o coração tem uma disfunção, o paciente pode ter um infarto agudo, pode morrer, pode ter uma arritmia, ou pode parar literalmente. Então, quando um órgão tem uma disfunção, no caso o pênis, qual é a função do pênis? Ele dá vazão à urina, então o paciente urina através do pênis, pela uretra, e a outra função é o ato sexual, quando o pênis tem uma ereção. Quando o paciente tem problemas na ereção, e aí tem vários problemas, a gente dá o nome de disfunção erétil. Quais são as mais comuns, vamos dizer assim? Principalmente, como você muito bem colocou, a impotência, ou seja, o paciente não consegue ter uma boa ereção do ponto de vista de qualidade ou de quantidade. Tem paciente que diz, doutor, quando eu namoro, eu tenho uma relação, até que é bom, mas demora 2 semanas. Então ele tem uma boa qualidade, mas não tem uma boa quantidade, está demorando. Tem paciente que tem boa quantidade. Doutor, eu tenho ereção quase todos os dias, mas é bambo, fica ali meeiro, não consigo fazer uma boa penetração. Então, qualquer alteração na eretibilidade, ou seja, enquanto o paciente, quando a gente fala de ereção, a gente está falando de um pênis duro. Se tiver qualquer alteração, por exemplo, você vai ter uma relação e no meio do caminho você já tem o prazer, o orgasmo, é uma disfunção erétil. Se você não tem um desejo, você não tem vontade, o pênis, se você provocar ele, estimular, ele até tem uma ereção, mas você não tem desejo, não tem libido, não tem o que a gente chama de tesão, é uma disfunção erétil. Quando o senhor fala que um orgasmo precoce, que seria ejaculação precoce, também pode ser considerado então uma disfunção erétil? É uma disfunção erétil. As disfunções eréteis, a gente vai conversar sobre isso, eréteis, elas têm basicamente causas externas. O paciente quer tratar o pênis, mas uma coisa muito importante, e aí eu vou já dar um abraço especial em toda a Caatinga do Moura e nosso amigo Antônio Mota, é que uma das maiores causas hoje é a mudança dos hábitos de vida. Se diz claramente que há uma queda importante na qualidade de vida. O homem moderno, ele está muito preocupado em acumular coisas, bens, trabalhar, resolver problemas. E aí ele esqueceu de olhar para dentro. A grande paz, a grande felicidade que Deus nos dá está dentro, não está nas coisas que você junta. Mesmo porque é óbvio, é claro, não precisa se dizer isso. A gente não acumula nada nesse lugar aqui chamado Terra. Nada. Você outro dia estava numa rádio, uma rádio sensacional. Hoje você está em outro ambiente seu, com um horizonte gigante. E amanhã pode estar em outro lugar, completamente diferente. Então, mas a paz que está dentro da gente, a gente nunca perde. O problema é que os homens esqueceram disso. E acho que as pessoas também não chegam no médico procurando assim, doutor, como é que faz para ter paz? As causas que o senhor cita e o senhor fala que são mais externas. Isso. Para ser mais claro, doutor João Kleber, com os nossos internautas, que causas vão levar então a essa disfunção erétil, que para um homem, qualquer que seja o tipo delas, Sim. vai ser frustrante. Isso. Frustra o homem, frustra a parceira. Não? Isso. E mais do que isso, tem um estudo da Escola Paulista que foi feito recente, mas só para comprovar outro que era mais antiga, mostrando que, eu não tenho certeza, Gediade, acho que foi 2008, naquela crise econômica gigante, que a maior causa de impotência sexual era o desemprego. Imagine. Então, assim, você tem várias causas. Quais seriam as causas diretas? Qualquer problema que diminua a circulação do pênis. Então, o que é um pênis ereto, duro? É um pênis entupido de sangue. Então, você precisa que o sangue esteja circulando. As pessoas estão na frente de controle remoto, dentro de carro, não andam, não fazem uma atividade física. Então, qualquer coisa que diminua essa circulação, problemas circulatórios, pressão alta, problema de diabetes. A diabetes ele faz o quê? Igual a nicotina, ele enrijece as artérias do pênis. Agora, a maioria de nós que está nos ouvindo está com o pênis flácido.
Mas se você tiver uma emissão, um estímulo cerebral, se você vir um vídeo, se você ler uma história, se você for tocado, a mente encaminha uma mensagem para o pênis, as artérias do pênis dilatam e tem uma ereção. Então, pressão alta vai enrijecer essa artéria, diabetes enrijece. Problemas neurológicos impedem que haja uma comunicação da mente, que é onde começa a ereção, é sempre na mente, e vai para o pênis. Você tem problemas hormonais, nós vamos falar sobre isso. Então, existe um hormônio chamado testosterona, que inclusive tem muita gente usando de forma completamente equivocada, que causa atrofia testicular. Então, o paciente, em vez de melhorar, piora. Ele melhora na estética, você vê o cara fortão, com o testículo atrofiado, sem desejo, sem libido. Eu canso de atender isso no consultório. Então, essas seriam causas... Claro, a idade vai comparecer nesse protocolo? Claro que sim. Você pega um paciente de 18 anos, é um corpo físico perfeito. Você pega um de 70 anos, muita coisa ali foi desgastada. No entanto, hoje a medicina já oferece tratamento para qualquer paciente. Não tem mais um paciente hoje que diga, eu não tive jeito, tentei de tudo. Não tem. Todo paciente hoje, naturalmente, tem que ser investigado, tem que se saber a causa da impotência desse paciente. Agora, uma coisa fundamental que as pessoas não querem ceder, mas que é muito bom, antes de ser neurologista, faça uma atividade física diária. Se possível, medite, ou faça uma oração para alguém, ou sua religião. Faça uma oração, se entregue a essa paz. É importante que as pessoas entendam que o estresse é uma das principais causas de impotência. Você está brigando com sua esposa, você não vai ter boa ereção na hora que entrar no quarto. As pessoas estão entrando no quarto para ter relação, com todos os problemas do dia, entram, fecha a porta e entra os problemas, entra tudo. Naturalmente que isso vai ter uma repercussão. E acaba, em alguns desses casos, deve ocorrer do cidadão, a pessoa que está sofrendo com esse problema externo, Sim. que vai abalar o aspecto fisiológico, Isso, né, dessa relação, de temer ter outras disfunções eréteis. Ah, né? com certeza, o ciclo se fecha assim. Então, por exemplo, o que é muito comum, muito inteligente, mais uma vez, de sua parte. O paciente tem um início, por exemplo, de impotência, mas está no início. Ele nota que ainda dá para levar e tal. Aí ele começa a ficar tão tenso com aquilo, que aí ele começa a ter orgasmo precoce. Ele diz, doutor, eu estava bem. Não estava aquele homem de antigamente, mas estava bem. Mas agora, para piorar, eu tenho ejaculação precoce. Por quê? Porque ele já vai para a relação, como você muito bem colocou, tenso, preocupado com a performance dele. E se aí ele olha para a mulher diz, tu tá tendo um homem fora. Porque a primeira coisa que a mulher fala é isso. Você tá com rapariga na rua. Os pacientes me dizem direto, eu sou homem, sabe, gente? Então, o paciente ele tem que entrar no quarto para namorar, para ter o prazer de estar com sua parceira. Mas não, ele está entrando para cumprir uma obrigação. Meu Deus, será que eu consigo hoje? Será que vai dar certo? Isso vai interferir. Isso vai interferir num problema grave de relação, né? Porque o problema da vasectomia é a ignorância do homem achando que ele vai tirar a sua potência sexual. Tem muito disso, né, doutor? Tem. Quase todos os pacientes que chegam ao consultório dizem, doutor, e vai mexer onde não deve? Então, é uma coisa muito bem colocada, Gede, que a gente mostra lá no consultório, porque isso tem que ser visto com a visualização gráfica, é que se o médico quiser, se fosse um louco, fosse operar o paciente e causar uma impotência, ele não consegue, porque a região anatômica onde você faz a cirurgia de vasectomia passa muito longe da região onde há ereção. Então, não tem como, nem que o médico erre. Se ele fizer uma coisa errada, ele não consegue. Então, é um problema descartado. Agora, existe o inverso. Muitos pacientes melhoram a qualidade de vida sexual, mas não melhoram por causa da cirurgia. É o melhor indireta. Então, o paciente vai ter relação toda vez, rapaz, se eu engravidar minha mulher, e se isso... Despreocupado, né? E ele vai lá despreocupado, sem tensão, melhora muito a qualidade de vida sexual.